heróis, tudo bem com vocês? Estou aqui no dia 3 de outubro gravando esse vídeo para vocês, que é a estreia, o dia de estreia de Hanyo no Yasha Hime, que é a continuação de Inuyasha, gente. A gente já comentou isso aqui no canal, vai aparecer um card aqui em cima com uma análise aí do trailer que saiu, as primeiras novidades. Inclusive lá nesse vídeo tem uma sinopse contando assim a história, caso você não queira spoilers, porque eu vou falar sobre spoilers aqui, porque nesse primeiro episódio nós já temos muitas informações, e não só informações concretas, como informações para teorizar em cima de como vai ser a história e de como eles vão desenvolver esses personagens. Mas só para situar um pouquinho, nós não vamos acompanhar os personagens principais da saga de Inuyasha, mas sim a nova geração. Então a história é sobre a Towa e a Setsuna, que são as filhas do Sesshomaru, e a Moroha, que é filha do Inuyasha e da Agome. Sim, filhas do Sesshomaru. Até agora não temos confirmação, nem nesse primeiro episódio, de quem é a mãe das duas meninas, mas eu tenho certeza que essa é uma das tramas de mistério envolvidas aí, porque as três meninas vão se tornar amigas em um certo ponto e vão em busca de respostas sobre o seu passado. Então, tenho certeza que a mãe da Setsuna e da Towa são uma dessas respostas que elas vão procurar, e assim como o porquê da Moroha não estar junto com os pais Inuyasha e Agome também vai ser uma questão. Então a gente vai ter que ir consumindo a história, assistindo os episódios para entender tudo, mas claro que a gente já pode começar a teorizar a partir deste primeiro episódio. Antes da gente se aprofundar mais, eu só gostaria de dizer que eu vou usar os nomes da nossa dublagem nacional que veio para cá, pro Brasil. Eu sei que, enfim, os nomes foram alterados para dublagem, mas foram os nomes que eu cresci ouvindo. Eu assisti e li Inuyasha na época que foi lançado aqui no Brasil, com esses nomes em mente. Então, para mim, fazer essa mudança, assim, na hora que eu tô explicando as coisas, vai ser complicado. Mas, gente, não estou dizendo que são mais certos ou menos certos do que o original, apenas estou indo com a nossa dublagem. Então, se você quiser chamar de Kagome, você chama. Se eu quiser chamar de Agome, eu vou chamar. E, assim, eu posso chamar dos dois, enfim. Só deixando claro que vai sair uns Naraki, Miroki e Agome aqui no meio. Então, pra mim, a personagem principal desse anime é a Towa Higurashi. Inclusive, né, Towa Higurashi, não é Towa, filha do Sesshomaru. Ela foi criada pela família da Agome porque acaba caindo aos 4 anos na era atual, né, que é onde a família da Agome ainda mora. A Agome, pra quem não lembra ou não assistiu todo o final de Inuyasha, decidiu ir morar na era feudal junto com Inuyasha e seus amigos. E a Towa é a personagem que pra mim simboliza a Agome do anime original. A Agome é aquela personagem estranha, né? A estranha no ninho, que cai da era atual para a era feudal, com roupas estranhas, sem saber o que está acontecendo, alguns conhecimentos da história do Japão, mas ela não é nenhuma expert, e acaba caindo aí nessa aventura de salvar a Joia de 4 Almas, que inclusive está com ela quando ela chega, e derrotar yokais junto com Inuyasha, Miroki, Sango, enfim, toda a equipe. E a Towa agora ela vai ser a mesma coisa, apesar dela ter nascido na era feudal, ela foi tirada de lá, nós já vamos conversar um pouco mais adiante sobre isso, e acaba virando a estranha no ninho, né? Ela acaba sendo a menina que, apesar de ter nascido na era feudal, cresceu, estudou e foi moldada de pensamento dentro dos tempos modernos. Então ela até usa roupas, né, do tempo moderno, assim como a Agome usava roupa de colegial, e agora ela é a nossa estranha no ninho lá na era feudal. Só que com 4 anos ela deve ter algumas lembranças, provavelmente da irmã e de mais algumas coisas. Então acaba que, assim, ela é uma evolução do personagem da Agome, que não era totalmente, né, do tempo atual, apesar dela ser a reencarnação da Kikyo. Não vamos entrar nesse mérito. Então, eu acho que é sobre a ótica dela que nós vamos ver toda essa história. Então, a Towa foi criada nos tempos atuais, a Setsuna, sua irmã gêmea, foi criada lá na era feudal e se torna uma exterminadora de yokais lá no clã que a Sango fez parte. Ela é ali uma pupila do Kohaku, juntamente com o sobrinho do Kohaku, né, que é o filho da Sango, o Hisui. Então eles três aí vão aparecer como esse centro aí do núcleo de exterminadores de yokai. E a Moroha foi criada por... a gente não sabe ainda, pela Kaede. Será que a Kaede tá viva ainda? Eu não sei por quem que ela foi criada. A história da Moroha, pra mim, é ainda um grande mistério.
A gente só sabe que ela em algum momento se separou dos pais e cresceu sozinha na marra. Isso aparenta muito bem na personalidade dela, inclusive é muito similar à aparência do Inuyasha, que teve que se virar sozinho depois que a mãe faleceu e teve que ser criado na marra também. Ela é uma meio yokai também, então a gente não sabe muito sobre como foi esse processo de crescimento da Moroha, mas eu tenho certeza que a gente vai acabar descobrindo. Apesar do primeiro episódio se passar todo na era feudal, nós ainda vamos visitar o passado e o presente. Por quê? Porque a montagem desse episódio para mim foi muito interessante e me surpreendeu, porque eu achei que eles iam montar a história como eles montaram em Inuyasha, né? Apresentando a Agome na era atual, e aí ela vai cair no poço, e aí ela vai para a era feudal e começar as aventuras, e vai ter um momento de dúvida até que ela realmente decide seguir as aventuras com Inuyasha. E eu achei que eles iam seguir mais ou menos isso. A Towa é uma menina que foi criada na era atual, e aí ela ia descobrir o poço come ossos, ia cair lá naquele poço, e aí encontrar sua irmã, e aí ia cair numa aventura no Japão feudal. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que nós já iniciamos o episódio com a Towa no Japão feudal, inclusive amarrada, presa por sei lá quem, né? E aí a gente sabe que ela tá numa sala presa e acaba entrando dois personagens, na verdade, um juiz ali da província de Kanto e seu assessor, e ela começa a ser interrogada pelos dois. E assim, a sensação que você tem é que esse assessor aí que, né, tá junto com o juiz, sabe que ela é do futuro, sabe que ela não é um ser daquele mundo. E aí ele apresenta um livro, né, que é sobre a história do Japão, sobre, enfim, o Japão atual, pergunta para ela, né, sobre aquilo, tipo, me dê respostas. E além disso, eles acharam um banco de bicicleta que provavelmente foi da bicicleta da Agome, foi quebrada inúmeras vezes, né, na saga original, dentro de um rio. Então eles trazem esses dois elementos e tentam pressionar a Towa a contar algumas coisas do futuro, primeiro confirmar, né, e depois contar algumas coisas do futuro, porque, inclusive, se eles souberem sobre o que aconteceu, né, os rumos da história do Japão, por ela, eles podem fazer alguma modificação da história. E a Towa tem ciência disso, graças a Deus. Eu não sei se a Agome pensou muito nisso na época que ela estava na era feudal, mas assim, se ela desse informações demais, ela poderia alterar o curso da história. E a Towa acaba falando que não vai dizer nada. Elas falam que é a Towa Higurashi, que é bom eles deixarem ela sair, porque as amigas vão chegar em breve e, né, o bicho vai pegar. Então a gente tem esse momento meio esquisito aí, né, dela capturada e já falando das amigas, o que quer dizer que a gente já tá no futuro do futuro da série, que é quando elas já se reencontraram, na verdade a Setsuna e a Towa se reencontraram como irmãs que foram separadas e já se juntaram com a Moroha. Então não é o início, não é a história, a origem, né, de como as três se conheceram e começaram sua aventura. Então foi bem interessante essa montagem aí do roteirista, eu gostei demais, e ao mesmo tempo nós vamos para um flashback de quando, logo em seguida que a Agome vai morar na era feudal. Então a gente tem ali uma relação com a Sango, vê a Sango já com seus filhos, ela tem duas menininhas gêmeas e tem um menininho que deve ter ali em volta de uns 6 meses, que é o Hisui, que a gente vai acompanhar agora na saga de Ashahime. E eu acho que todo esse flashback serve para, primeiro, aproximar os fãs de Inuyasha, né, para acompanharem, já que você vai ver logo em tela, no primeiro episódio, nos primeiros minutos, os personagens que você tanto gostou. Eu, pelo menos, sou apaixonada por Inuyasha, então você vê de novo Inuyasha, Agome, Miroki, Sango, Shippo, Velha Kaede, todo mundo, assim, dá uma sensação muito nostálgica, muito gostosa, e dá vontade de você acompanhar a história nova. Então eu acho que foi uma boa jogada deles, mas eles não jogaram esse flashback aí por pura nostalgia, não. Esse flashback serve para contar o porquê e como, na verdade, é o início do porquê e como a Towa vai parar na era atual do Japão. Por quê? A gente viu lá no trailer, né, no outro vídeo que a gente fez aqui no Mega Hero, que eles iam enfrentar um yokai que aparentemente é um yokai assim, meio fraco, meio inútil. Inclusive o Sesshomaru aponta isso, né? E a gente vê essa cena de novo com o Kohaku encontrando alguns corpos, né, que o Inuyasha e o Miroki estão investigando.
eles foram chamados, ou seja, nesse período o Miroki e o Inuyasha continuam trabalhando ali como exterminadores de yokai, indo até as vilas, né, vendo os casos e dando conta ali dos yokais, enquanto a Gomi virou sacerdotisa da vila e a Sango virou mãe. Então ela não sai para exterminar yokais mais. Mas o Kohaku ainda é exterminador de yokai e o Sesshomaru confirma essa informação de que esse yokai é um yokai que ele considera assim, lixo, né? Só que ele fala assim, mas... e sai voando. Então, assim, tem alguma coisa errada. Ele fala que... ele e o Jaquem falam que sentiram uma energia maligna, diabólica, com relação àquele yokai. E é justamente esse o ponto. Esse yokai é o cabeça de raiz, seria teoricamente um yokai fraco, e Inuyasha tenta lutar, o Miroki tenta lutar com eles, mas eles acabam descobrindo que esse yokai, ele tem um núcleo, né? Muitas vezes em Inuyasha a gente vê isso, ele tem um corpo principal e acaba enviando várias partes desse corpo para ficar lutando e eles perdendo tempo. E acaba que eles vão investigar esse yokai e acabam descobrindo que ele foi selado pela Kikyo, antes mesmo de conhecer o Inuyasha, e assim o selo quebrou e agora ele estava à solta. É muito interessante nessa parte a gente notar alguns detalhes, porque enquanto a Gomi e a Sango voltam para a vila, tem um yokai coruja de 4 olhos que é mostrado, assim, com muita ênfase. Inclusive dizem o nome dele, que é Yotsumi, e eu achei interessante porque, tirando o yokai principal do episódio, foi um dos primeiros yokais que apareceram e, assim, deu foco, então eu já fiquei meio de olho nisso. Então Inuyasha volta pra vila com o Miroki com a flecha para saber, né, da velha Kaede o que é aquilo. Ela conta que a Kikyo não matava yokais, ela simplesmente selava esses yokais e que esse yokai foi selado mais ou menos na mesma época que a Kikyo achou o Onigumo, que viria se tornar Naraki. Eu não acho que essa informação foi colocada aí... vamos colocar essa informação aqui à toa e tal. Eu acho que tem alguma coisa relacionada a mencionarem Onigumo, né, e esse yokai que teoricamente não é nada. Ficar de olho também, não tem nada nesse episódio, mas é bom a gente ficar com isso em mente. Então, é claro, o yokai segue Inuyasha e Miroki até a vila e vai atrás da Gomi, porque ele acha ainda que a Gomi é a Kikyo e que a Joia de 4 Almas está com ela. Mal sabe ele que a Joia de 4 Almas não existe mais e que a Kikyo não existe mais também, agora ela é a Gomi. Então eles vão fazer uma luta, é bem interessante essa luta, o Kohaku vai ajudar a irmã, chega pra ajudar a irmã e ela percebe, nossa Kohaku, você veio, mas tá tudo muito tranquilo aqui na casa, né? Ela tava com as crianças, obviamente, shippou. O Kohaku sai da casa, inclusive eles estavam com a Rin. É muito interessante isso, mostra, né, quando o Inuyasha volta pra vila, a Rin tá lá com eles, quer dizer que o Sesshomaru foi investigar também esse yokai. E aí, quando ele sai, né, o Kohaku sai da cabana, ele vê que o Sesshomaru tá no telhado. Então a Sango olha e fala assim, óbvio que ninguém tá atacando aqui, o Sesshomaru tá aqui. Você sabe, o Sesshomaru tem toda uma energia de yokai completo que nem muitos inimigos do Inuyasha chegam perto, vão perder tempo e sabe que eles vão morrer na hora. Então a Sango entrega os filhos tudo na mão do Kohaku, porque ela sabe que a Rin estando ali e o Sesshomaru estando ali, os filhos dela estão seguros de alguma forma. Então ela vai pra luta também, então a gente tem ali um momento muito gostoso de toda a equipe lutando juntos contra o yokai. A Gomi descobrindo, apesar de não ter fragmentos da joia, ela descobre onde tá ali, com a ajuda da Kaede, que tem a ideia de lançar a flecha da Kikyo no chão para ver se atrai o yokai e dá certo. Então a Gomi ele serve de isca, eles conseguem derrotar esse yokai cabeça de raiz. Só que conseguem mesmo, porque ele fugiu tantas vezes e a gente vê lá que tem um pedacinho que não foi destruído, gente. E ele tá imbuído ali, não sei se é com algum tipo de energia, magia, ou se é só miasma. E a gente tem uma cena também muito interessante, que é esse pedacinho da raiz se conectando com a raiz da árvore sagrada, onde o Inuyasha foi lacrado lá mais de 50 anos atrás, e se espalhando. E pelo trailer a gente sabe que é isso aí que vai fazer com que o poço come ossos, que foi lacrado, seja reativado e à toa caia lá na era atual. Então aí eles estão armando, né, esse plot para explicar como é que a Toa vai se separar da irmã e vai viver na era atual. É muito interessante notar que assim que isso acontece, que a raiz ela é contaminada, sai uma coruja da árvore sagrada, que não está bem definida, mas eu tenho certeza que é aquele yokai coruja que eu falei mais cedo, não é uma coruja normal.
Um negócio bem estranho, então eu acho que é aquele yokai coruja que jogou aquela raiz lá. Então eu acho que aquele assessor daquele juiz lá na frente, no futuro, tem alguma coisa com isso. E essa coruja aí também já tá de olho em Inuyasha, Agome e seus filhos e tudo desde essa época. Então depois desse flashback a gente volta lá pra cena da Towa sendo interrogada, até que ela é salva por essas duas amigas, na verdade irmã e amiga. A Setsuna sempre séria, Moroha doida, sempre, né, brigando, metendo o pé em tudo, igualzinho no Inuyasha. E aí é bem interessante porque elas rapidamente libertam, né, a Towa, não tem nenhuma dificuldade, só que a Moroha, com seu olfato afiado igual do pai, pega alguma coisa ali e olha para aquele assistente e fala: bem que eu sabia que tinha um cheiro esquisito aqui. E quando ela corta o chapéu do cara, o cara tem 4 olhos e na verdade é a coruja de 4 olhos que estava disfarçada em forma humana. A gente sabe que isso acontece muito em Inuyasha, tipo, muito dos yokais tomarem formas humanas para fazerem diversas coisas, e ele estava ali como assessor. Vamos lembrar que a coruja também é um símbolo de conhecimento, né? Então pode ser alguma coisa a ver por ele ser um yokai coruja. E aí a gente vê a ligação da mesma coruja que estava lá na floresta quando a Agome e a Sango passaram, a coruja que largou a raiz, e agora a mesma coruja, que ele se transforma em coruja e voa, né, vai embora, foge também. Então a gente já tem aí uma ligação. Será que ele é o vilão? Será que ele é um pré-vilão? Muitas perguntas. E a Moroha e a Setsuna partem atrás dele e a Towa fala: não matem ele tem muitas informações, a gente precisa interrogá-lo. Fala com o senhor, com o juiz, ele não é uma pessoa ruim, né? E fala assim: olha, eu tô levando meu livro, tô levando meu assento de bicicleta e não vamos mais falar sobre esse assunto, né? Tipo, não vamos mais falar sobre o futuro, porque não dá, né? E aí, basicamente, o primeiro episódio termina assim, com essa montagem de presente, na verdade, no futuro do presente, que a gente vai assistir o passado lá com Inuyasha e sua turma. Enfim, foi uma montagem de tempo bem interessante, muito bem feita. E ainda no final a gente tem uma préviazinha, né, onde a Towa vai contar que elas foram separadas, ela e a irmã foram separadas há 10 anos atrás, ou seja, elas tinham 4 anos, porque elas têm 14 agora. E a gente vai ver, assim, o que vai acontecer nos próximos capítulos. Elas vão enfrentar a Mulher Centopeia, que eu acho que é uma homenagem bem legal, já que a Mulher Centopeia foi o yokai que a Agome enfrentou primeiro quando ela chega no mundo feudal e inclusive arranca a joia de 4 almas da barriga dela. Então é bem interessante isso pra mim, só que a coisa mais interessante que tem nesse preview é justamente a cena que elas estão enfrentando essa Mulher Centopeia, porque tem algumas cenas que eu sei que são no período feudal, mas tem umas cenas que vão ser no período atual, e é isso que eu tava comentando lá no começo do vídeo. O lance tem uma cena onde a Setsuna e a Towa estão enroladas no corpo da Mulher Centopeia, como ela faz, né? Ela enrola para apertar a vítima, e a Moroha tá caindo, voando por cima da Mulher Centopeia, só que elas estão todas saindo de um portal. Então elas saem de um portal da árvore sagrada para o pátio do Templo Higurashi. Então fiquei com algumas dúvidas. Eu acho que, primeiro, não vai acontecer no Poço Come Ossos, as passagens de eras vão acontecer na árvore sagrada, por isso a árvore sagrada foi infectada. E não sei onde vai ser o primeiro encontro das meninas, se a Towa vai descobrir a passagem e elas vão se meter numa encrenca com a Mulher Centopeia e vão cair no período atual, ou se a Moroha e a Setsuna vão estar lutando e vão acabar caindo no período atual. Eu sei, é um pouco confuso, mas só o que eu quero dizer é que tem uma cena dessa luta que está acontecendo no pátio do Templo Higurashi. Ou seja, como é que vai ser isso? Vai passar a Moroha, vai passar a Setsuna, todo mundo pro templo atual e depois vai voltar? Enfim, eu tô curiosíssima. Esses foram alguns dos pontos que eu pesquei nesse primeiro episódio. Tem que falar que eu gostei muito do encerramento. A abertura eu gostei, mas eu gostei bem mais da música de encerramento. E, assim, foi isso que eu captei e enquanto eu estava contando a história que aconteceu no primeiro episódio pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui embaixo com a hashtag Squad dos Heróis, porque essas 3 meninas são heroínas, viu? Eu quero fazer parte dessa equipe delas. Então eu quero fazer parte desse squad dessas 3. Então comenta aqui embaixo com a hashtag Squad dos Heróis qual é a sua teoria para esse primeiro episódio. O que foi que você pescou de referência
que eu não vi, vamos conversar na boa aqui sobre Inuyasha. Eu sou fã, eu não sou expert em Inuyasha, tá, gente? Eu só adoro Inuyasha mesmo. Então vamos conversar aqui, amigos, fãs de Inuyasha, sem tretas aqui embaixo, apenas teorias e coisas legais sobre a série e quais são as suas expectativas para toda essa história. É isso então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui embaixo também se vocês querem que eu continue essas análises de episódio aqui de Yasha Hime, porque eu posso dizer, eu acho que vocês também, pelo tamanho desse vídeo, que é um prazer para mim falar sobre isso. É isso então, a gente se vê no próximo vídeo e desperte o herói que há em você.